Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Essa é fácil de achar. Os irmãos acharam, amém? Lemos a palavra do Senhor. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor, essa aqui é a tua palavra, nós cremos nela completamente. Nós cremos que essa palavra aqui é para a gente ainda hoje. Nós cremos que o Senhor quer nos moldar a imagem do teu Filho através da tua palavra. Que o Senhor nessa noite me esconda atrás da tua cruz, Pai, que a tua palavra brilhe e que eu me esconda, Jesus. Nós precisamos de um milagre aqui nessa noite. Milagre de coração aberto, Pai. Milagre de corações de pedra transformada em carne. Milagre de mentes transformadas. Nós só cremos que isso pode acontecer somente através do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Abre nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? O livro de Apocalipse é um livro um tanto quanto complexo, né? A gente vê aí que mais tem séries de estudos sobre Apocalipse, de pregação sobre Apocalipse. Sinceramente, as pessoas ou têm muita curiosidade para saber o que vai acontecer no fim. Geralmente, isso acontece muito quando, geralmente, as igrejas colocam séries de Apocalipse, estudo de Apocalipse. As igrejas costumam encher mais, porque as pessoas ficam muito curiosas, ou as pessoas têm muito medo. Porque geralmente o fim do mundo, né, o fim das coisas, o juízo final, essas coisas, dá muito medo nas pessoas. Principalmente criança e adolescente. Eu lembro quando eu era criança, na outra igreja que a gente era, o pastor gostava muito de Apocalipse. E eu ficava apavorado. Tem uma vez que ele pregou sobre Apocalipse, eu fiquei trancado no banheiro de tanto medo que eu tinha. Mas o livro de Apocalipse, quando a gente cresce, estuda melhor, a gente entende que ele é um bálsamo na vida dos crentes. De fato, o livro de Apocalipse ele é extremamente devotivo, ele é extremamente enriquecedor, extremamente edificante, no sentido de realmente ser um bálsamo àqueles crentes. Por quê? Pense comigo, aproximadamente 60 anos depois da morte de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, todos os apóstolos já tinham morrido. O único que sobrava era João, que já tinha 90 anos, aproximadamente, estava trancado, preso, numa ilha, deixado para morrer. A igreja sendo hiper perseguida, todo mundo morrendo, direto. Todos os discípulos morreram como Marte, João preso, os crentes estão morrendo. Qual é a tendência? O que vai acontecer? Essa fé vai acabar. Se aqueles que estavam dando base a ela estão morrendo, os crentes estão morrendo, o que vai ser essa fé? Eles vão ganhar, eles estão matando a gente e vão ganhar. Sendo que João está lá, preso em Patmos, e ele tem uma revelação do Senhor, que diz que ele tem o controle do tempo nas mãos e que voltaria para vingar a sua igreja. É um bálsamo. A fé não estava morta, a fé estava viva. A igreja tinha um dono, a fé tinha um dono. É um bálsamo. E ainda um bálsamo para a gente hoje, por mais que a luta esteja grande, por mais que as tribulações estejam grandes, por mais que esteja difícil a vida, a luta, a angústia, tribulações, sofrimento, há uma esperança, porque ele vai voltar e vai buscar a tua igreja.
não é o fim. E a carta de Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, quando Jesus se revela a João em Patmos, ele endereça esse livro a 7 igrejas. E essas 7 igrejas, com características muito diferentes, meio que para representar, como o pastor falou na interpretação dele, a igreja de todos os tempos, de todos os tipos. Ele mostrando que conhecia as igrejas, que conhecia cada uma das suas igrejas, conhecia os seus problemas, as suas dificuldades, conhecia os seus méritos. Então, Jesus, ele pede a João para escrever essas 7 igrejas. Então, semana passada a gente viu a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha muito boas obras, mas tinha esquecido do seu primeiro amor. E nós entramos agora na segunda, Esmirna, que era uma igreja muito sofrida. Era uma igreja muito sofrida, numa cidade que era uma cidade muito, muito rica. Esmirna era uma cidade muito gloriosa. Era conhecida como a mais bela cidade da Ásia Menor. Era uma cidade muito bonita, de arquitetura muito bonita, muito bem cuidada. Uma cidade onde tinha muito dinheiro, porque é onde tinha o principal porto da Ásia. Então era uma cidade onde vinha todos os lugares, passavam por ali. Além de ter esse porto, né, tinha um centro comercial muito forte. Então a cidade era uma cidade muito rica e muito gloriosa. Por quê? Porque era considerada a mais bela, era uma cidade comercial, tinha uma arquitetura magnífica, possuía muitos templos de todos os tipos de deuses, do panteão da Grécia e o panteão de Roma. Era uma cidade que era muito fiel a Roma. A maior característica da cidade de Esmirna era ser muito fiel a Roma. Antes, inclusive, do Império Romano se estabelecer mundialmente, Esmirna já era fiel a Roma, tanto que foi a primeira cidade na qual foi construído um templo a deusa Roma, que era a cidade. Então, era uma cidade com muito poder aquisitivo, muito bonita, muito turística, que tinha muito status, muito gloriosa, e que perseguia muitos crentes. O fato dela ser muito fiel ao Império Romano, a cidade de Roma, fez com que perseguisse muito a igreja. Que a igreja, naquele momento, era a principal opositora, digamos assim, de Roma. Eram os que continuavam a crescer. Eles matavam, crescia. E a fidelidade daquela cidade a Roma fez com que eles perseguissem muitos cristãos. E a mensagem principal desses crentes, de Jesus a esses crentes, é ser fiel até a morte. Essa é a mensagem, está ali, né? Ser fiel até a morte. Se a gente for resumir esses versículos, em uma frase seria ser fiel até a morte. Queria que você abrisse sua Bíblia, acompanhasse comigo esses 4 versículos. Nós vamos discorrer por esses 4. Vamos imergir, né, nessa história, na história dessa igreja tão bonita que é Esmirna. Versículo 8. Está aí? Vamos ler todos juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, ele se apresenta em todas as cartas com os títulos. Em cada uma das 7 igrejas, a primeira frase é: ao anjo da igreja escreve. E ele se apresenta de uma forma. Aqui ele se apresenta como o primeiro e o último, e que esteve morto e tornou a viver. Em cada uma dessas 7 igrejas que ele se apresenta com títulos diferentes, o título já é sugestivo a alguma característica da igreja e algum problema que precisava ser resolvido. Jesus, ele simplesmente não colocava qualquer título só para poder se exibir de alguma forma, ou para mostrar poderio. Os títulos dele, a forma como ele se apresenta no começo de cada carta, já era para ele se identificar, para se mostrar algum problema que já estava acontecendo, ou alguma característica peculiar daquela cidade. Por exemplo, Jesus fala que ele é o primeiro e o último. O que ele queria? Ele estava demonstrando ali, revelando um pouquinho da grandeza de quem ele é. Quando ele fala que ele é o primeiro e o último, ele está se revelando a sua magnitude para o povo daquela cidade. Quando ele diz que ele é o primeiro,
Ele está falando que ele é o primeiro em 3 características peculiares, que eu separei aqui. Primeiro, ele diz que é o primeiro porque Cristo é o primeiro quanto à sua importância. Nada mais no universo todo tem mais importância ou proeminência que o Filho de Deus. Quando ele fala que ele é o primeiro, é porque ele é o primeiro em qualquer coisa. Nada é maior do que ele, nada vem na frente dele, nada consegue o vencer, nada tem mais importância, mais peso, mais glória, mais honra do que Jesus. Ele é o primeiro, porque ele vem acima de tudo, ele vem primeiro de tudo, ele é o proeminente do universo, ele é o primeiro, porque ele é o mais importante. Segundo, ele é o primeiro, porque ele é a fonte original de qualquer e toda vida. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que ele é a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida só existe porque ele tinha vida e ele compartilhou com nós a vida. Ele é o primeiro, porque ele é a fonte de tudo. Tudo começa nele. As coisas só vieram a existir por causa dele. Tudo que existe é por meio dele e para ele. Ele é o primeiro, porque a gente só existe porque ele decidiu abrir mão para que mais coisas viessem a existir. Ele é a essência da vida. Ele é a origem da vida. Ele é a força motriz de todas as coisas. Ele é o primeiro, porque a vida vem dele. Não existiria um segundo se não fosse ele. Tudo vem dele e volta para ele em glória. Terceiro, ele é a primeira causa de onde tudo mais procede. Ele é a força motriz de tudo. A existência está nele. O universo existe, se mantém pelo poder da sua palavra. Ele faz com que tudo exista. Ele é o primeiro porque a vida existe em cima dele. As coisas existem por meio dele. Foi para ele que tudo foi feito. E ele sustenta isso por meio da sua palavra. E nós vamos chegar num momento onde Cristo é tudo em todos. Aleluia. Ele é a causa de tudo. As coisas fluem dele. E ele é a causa de tudo. E ele é o último. 3 razões porque ele é o último. Ele é a razão última da existência. Você não existe por acaso. Você não existe porque ele achou que tinha que te criar. A razão de nós existirmos, a razão do mundo existir, a razão de nós termos existência, a razão de tudo é ele. Ele é o fim último de todas as coisas. A gente não está aqui a passeio. A gente não está aqui por acaso. Você não vive para nada. O fim último da nossa vida e da existência de todo o universo é Jesus. Por isso que ele é o último. Todas as coisas caminham e terminam nele. Por isso que ele é o último. Ele é a razão máxima e absoluta e última de todas as coisas existirem. Por isso que ele é o último. Segunda razão que ele é o último. Porque ele é o princípio da vida após a morte. Quando as últimas coisas começarem, ele está lá. Quando o final começar, ele está lá. Ele é o início do fim. No final de tudo, ele está lá. Ele é o último. Porque ele é o princípio da vida após a morte. E 3, ele é o alvo final de toda a existência. Tudo culmina na glória dele. Começou por ele e vai terminar nele, para a glória dele, para sempre, por toda a eternidade. Então, ele é o primeiro e ele é o último. Por que Jesus está falando, está demonstrando tamanha grandeza? Porque se realmente ele está falando isso com propósito para aquela igreja, por que ele se revela assim, como o primeiro e como o último? Porque ele queria falar para aquela igreja que não importa o tamanho da glória que há naquela cidade, não importa a beleza que há, não importa o status que há, o poder que há, a influência que há, não importa o quão eles se acham importantes, toda aquela glória é nada comparado à grandeza de quem ele é. Toda aquela glória que tinha naquela cidade, todo aquele poderio financeiro, militar, de influência,
não era absolutamente nada comparado à grandeza daquele que é o primeiro e o último. É pequeno, é nada. É nada. E para a gente isso é muito bom, para a gente pegar para a gente, porque não importa o tamanho que é as coisas nesse mundo. Não importa o tamanho da glória que é nesse mundo, a importância que é nesse mundo, o peso que é nesse mundo. Tudo aqui de maior, de mais importante, de melhor, de mais apurado, de mais intelectual, de mais perfeito, é comparado a nada, mediante a pessoa de Cristo. Tudo nesse mundo é nada. Tudo. Toda a fortuna do Bill Gates, toda aí, sei lá, a influência do Trump, tudo isso que o mundo pode dar e que pra gente como pequeno é grande, é bom, é nada comparado à grandeza de quem Deus é. E segundo, ele fala, se identifica que aquele que esteve morto e tornou a viver. Primeiro, ele se identifica como primeiro e último, para demonstrar aquela igreja que a glória da cidade onde ele vivia era nada perante a grandeza de Deus. E segundo, ele se revela como aquele que esteve morto e voltou a viver. Duas causas importantes, que são a linha de interpretação desse texto, que faz com que a gente entenda do porquê que Jesus escreveu dessa forma. Se mostrou como aquele que esteve morto e voltou a viver. O primeiro é que a própria cidade de Esmirna, ela foi inaugurada como uma colônia grega no ano 1000 a.C., na época do reinado de Davi. Então, uma cidade bem antiga. E ela, no ano 600 a.C., ela foi destruída e depois ela foi reconstruída. Então, foi uma cidade que morreu e depois voltou a viver. Então, basicamente, aquele povo entendia mais ou menos o que era isso, porque ele vivia numa cidade que tinha morrido e tinha voltado à vida. E a segunda interpretação do porquê que Jesus vinha se apresentar aqui é porque em Esmirna nasce o mito de Dionísio, que era um deus grego que tinha morrido e voltou a viver também. Então, dentro da mitologia da época ali, também tinha essa história, né? Que muitos até fazem um paralelo com a de Jesus, como se fosse cópia, essas coisas assim, de um Deus que tinha morrido e tinha tornado a vida. Então, existem essas duas. E ele queria mostrar para aquele povo que não importa se foi a cidade que morreu e voltou a viver, ou se foi o Dionísio que morreu e voltou a viver. O que ele queria ensinar é que aquele que de fato morreu e voltou a viver foi ele, só. Ele foi o único que de fato morreu e voltou à vida. E no texto original, é aquele que esteve morto e voltou a viver. Aquele que por um momento realmente morreu. Ele esteve morto, mas não está mais, ele está vivo. Ele é aquele que esteve morto e voltou à vida. E eu parando para pensar, analisar o texto, e algo falou muito no meu coração. Porque Jesus estava falando a um povo que estava sendo massacrado. O povo de Esmirna era um povo dos mais perseguidos, que mais morreu. E uma das coisas que com certeza Jesus queria ensinar aquele povo é que por mais que eles estivessem morrendo, assim como Jesus morreu, e assim como ele ressuscitou, aquele povo que estava morrendo, se cresce nele, também ia morrer e ia ressuscitar. Ele estava revelando o seu poder. Você pode morrer, mas se você crê em mim, assim como eu morri e voltei à vida, você também vai morrer e vai voltar à vida e para sempre. Autoritativo. Eu sou aquele que esteve morto e voltei a viver. Então, se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O mundo queria matar aquele povo, aquela igreja, mas eles estavam firmes, crendo que assim como Jesus ressuscitou, no grande dia eles também ressuscitariam e veriam com eles para sempre. Amém? Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele fala sobre três coisas aí.
Primeiro que ele conhece a tua tribulação. A palavra tribulação, no grego, é uma palavra chamada tlipse, mais ou menos isso. Que a palavra no original, ela significa simplesmente a sensação de ser apertado. Basicamente, quando Jesus fala que em tribulação, é essa sensação de ser apertado com muita força, esmagado. Então Jesus entendia, conhecia que aquele povo vivia numa pressão tão grande, que a tribulação dele era realmente ser esmagado. Olha isso, não é drama, porque quem está falando aqui não é alguém da igreja. Quem está falando aqui é o próprio Jesus, que é onisciente, conhecia o que aquele povo passava. E o próprio Jesus, que era onisciente, estava falando que conhecia que aquilo que eles passavam era como se fosse esmagamento. Era uma tribulação tão grande que era como se eles fossem esmagados, uma pressão absurda. Isso é que aquele povo vivia. A todo momento, de todos os lados. O apelo para eles era para que eles abandonassem a fé. Eles eram esmagados para que a fé se esvaísse. Eles eram pressionados, apertados, para que deixassem de crer nesse Messias. Jesus conhecia a tribulação e o aperto e a pressão que aquele povo passava. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Esse povo era um povo extremamente perseguido. Estavam passando por tribulação. Para você ter uma ideia, um dos maiores glórias que tinha em Esmirna era um monte onde ficavam os templos, e tinha uma arquitetura muito bonita, chamado Monte Pago. Aí, de uma só vez, jogaram 1.200 crentes lá de cima. E depois, outra vez, mais 800. Tamanha era essa perseguição. Matavam, assim, a rodo meia balde, assim, direto. E Jesus fala que conhece a pobreza. Eu acabei de falar que Esmirna era uma cidade extremamente rica. Talvez uma das mais ricas de todo o império. Uma cidade onde tinha porto, onde tinha comércio. Muita gente com muito dinheiro. Como poderia ver uma igreja pobre em um lugar tão rico? Normalmente, as igrejas acompanham o lugar onde elas estão plantadas. Geralmente, as igrejas que são em áreas mais nobres tendem a ter mais, as igrejas que em áreas mais humildes tendem a ter menos. Aqui há alguma coisa diferente, porque o lugar é rico, mas a igreja é pobre. O que aconteceu para esse povo ser pobre? E pobre, a palavra pobre, eu não vou saber falar isso em grego, mas a intenção da palavra pobre é realmente miséria. Porque existem duas palavras pobres no grego. A primeira, que fala de falta de supérfluos, de não ter luxos, né? E a segunda é falta do básico, é realmente miséria. E essa é a segunda palavra que aparece nesse texto. Então a gente vê uma igreja miserável num lugar rico. Por que esse povo era miserável? A ponto de não ter nada, de ter dificuldade para se manter. A primeira causa é que no começo do cristianismo, a mensagem ela se achegava e encontrou os pontos mais pobres da sociedade, principalmente os escravos. Então, no começo, o cristianismo ele era uma religião mais de gueto, mais humilde, de gente menos abastada. Então, naturalmente, as igrejas já tinham pessoas mais humildes, porque era onde a mensagem chegava mais. Segundo motivo, que a perseguição era tão violenta que os perseguidores iam nos cristãos, saqueavam e roubavam o que eles tinham. Se o cara tinha uma casa, eles iam lá, tiravam tudo da casa, depredavam a casa. Se o cara tinha uma loja, ia lá, destruía a loja do cara. A perseguição do cristianismo era tão grande que eles iam nas coisas das pessoas. Então as pessoas ficavam sem ter o que comer. Porque as casas eles derrubavam, as lojas eles quebravam, não tinha mais negócio, não tinha mais comércio, não tinha mais como viver. Essas pessoas realmente ficaram paupérrimas. E o terceiro motivo é que a sociedade discriminava tanto os cristãos que se a pessoa se identificava como uma cristã,
Se, por exemplo, eles não eram empregados, se eles tivessem algum tipo de serviço para prestar, ninguém contratava. Se tivessem negócios, eles não faziam. Se eles precisassem comprar, eles não vendiam. Então, o povo que já era pobre, aqueles que tinham, ficavam sem aqueles que tinham e não podiam conquistar mais nada, porque ninguém negociava, contratava os cristãos. Eles viviam realmente em uma natureza de pobreza extrema. E pior, muitos deles viviam nessa pobreza por causa da fé em Jesus. Muitos daqueles irmãos viviam em miséria por causa da fé. Existe uma história de um judeu, não é o de João, chamado Nicodemos. Não é o do capítulo 4 de João. É um pouco mais recente, né? Que esse Nicodemos, a família dele detinha 10% da indústria de estanho de todo o Império Romano. Era uma família muito rica, né? Tinha minas, e tinha essa coisa do estanho. Eles eram muito ricos. Esse homem se converte ao cristianismo. E um dia encontram as filhas desse homem revirando lixo para comer. Um homem que provavelmente, nos nossos dias, seria milionário, até bilionário. A sua família, por causa do cristianismo, vivia em situação de mendicância, de miséria, por causa de Jesus. Isso para a gente vem de encontro com uma violência tremenda. Será que a gente estaria dispostos a viver uma vida dessa de miséria por causa de Jesus? Será que se alguém ameaçasse entrar na tua casa, destruísse tudo, te botasse para fora, quebrasse o teu estabelecimento, bloqueasse suas contas, você ficar sem ter como se manter por causa de Cristo, você faria? Você não negaria Jesus? Você exporia a sua família, você que é um pai de família, mãe de família, você permitiria que seus filhos vivessem nessa mendicância a ponto de revirar lixo para comer por causa da tua fé em Cristo? Será que a gente tem uma fé forte o suficiente, uma fé real o suficiente, verdadeira o suficiente para seguir Jesus e viver por Jesus e sofrer por Jesus a esse nível? Jesus fala para eles que eles eram pobres, mas eram ricos. Eu conheço tua pobreza, mas tu és rico. Aquela igreja não tinha o básico. Viviam em miséria, com dificuldade para comer. A maioria deles, a maioria esmagadora deles, viviam em situações paupérrimas, insalubres. E Jesus fala para eles que eles eram ricos. Eles eram pobres, mas eram ricos. Porque, com certeza, alguém que se dispõe a viver dessa forma, por amar Jesus de forma louca, essa pessoa é milionária. Ela entendeu que isso aqui não é nada e o alvo dela está em outra vida. Ela entendeu que tudo que ela precisa, ela já tem, que é a comunhão com a Trindade, que é a salvação em Cristo. Ela entendeu que a glória desse mundo, por mais básica, o maior que seja, não é nada comparado com aquilo que vai vir por toda a eternidade. Essa pessoa entendeu que o tesouro dela está no céu, e que aqui é passageiro, é pueril, é nada, é pó. E que o que é de valor mesmo está na eternidade, vivendo para sempre ao lado do Filho de Deus. Essa pessoa é milionária, porque entendeu o que realmente tem valor, o que realmente é uma riqueza. Entendeu que a vida aqui é pobre, que por mais rica que a pessoa seja aqui, ela continua sendo pobre mediante a grandeza que é as riquezas espirituais que estão em Cristo Jesus. Jesus sabia o amor que aquela igreja tinha por ele.
sabia onde o coração daqueles irmãos estavam, e os consideravam ricos, mesmo eles sendo miseráveis. Eles podiam falar como Asaf, que não tem nada nessa terra que ele deseja mais do que o Filho de Deus. Não há a quem eu queira nenhum outro bem. Não há nessa terra algo que eu queire mais, que eu anseie mais, que eu deseje mais do que o Filho de Deus. A ponto de eu me permitir muitas vezes viver em situações terríveis, de pobreza terrível, por amar esse Deus. Como que isso não nos confronta? Como que isso não bate na nossa cara? Gente que vive de verdade a fé. A gente não está disposto a dar um dinheiro mínimo para a igreja. A gente não está disposto a viver uma vida um pouco menos luxuosa para ajudar um irmão. A gente vive agarrado nessa droga desse dinheiro. E esses irmãos vivem sem nada porque amavam a Jesus. A maioria de nós, na primeira chance de tocar no seu bendito dinheiro, no seu bendita casa, no seu bendito carro, ia negar o Filho de Deus. Essa é a verdade. A maioria de nós negaríamos. A gente preferiria viver nessa droga de mundo do que no céu. Para a gente, isso é mais importante, esse mundo é mais importante, esse quadrado é mais importante. A minha conta é mais importante, essa vida que eu vivo aqui há 80 anos é mais importante. Olha o que esses irmãos viveram. Jesus os consideravam ricos. E tem gente que aqui é rico e que é pobre para Jesus. Tem igreja que aqui é rica, mas é pobre para Jesus. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Ele conhecia a tribulação, a pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Antes, sinagoga de Satanás. A cidade de Esmirna, ela tinha muitos judeus. E judeus geralmente é um povo mais abastado. E eles viviam em um número bem considerável nessa cidade. Eles tinham muita influência, era um povo bastante grande e tinham muita influência. A ponto de, por exemplo, ser proibido qualquer tipo de culto a não ser pelos deuses do panteão greco-romana, e eles tinham uma liberdade de culto. Somente os judeus tinham liberdade de culto. O restante de todo o povo, ninguém tinha, só eles tinham, porque eles tinham muita influência. Na própria Esmirna, em uma ocasião, eles doaram um dinheiro bem significativo para ajudar na arquitetura da cidade e tal, então eles tinham muita influência, e esse povo odiava os cristãos. Os maiores perseguidores do cristianismo primitivo foram os judeus. Os judeus não gostavam dos cristãos. Porque, principalmente, ali a base do cristianismo eram de judeus convertidos ao cristianismo. Então, basicamente, o cristianismo estava roubando gente do judaísmo. Então, eles tinham esse ódio dos cristãos. Eles faziam de tudo. Eles influenciavam o Estado romano a perseguir os cristãos. Com o quê? Com falsas acusações. Primeiro, eles acusavam os cristãos de canibais. Por causa de celebrar a ceia, de comer o pão, o corpo e o sangue de Jesus. Então, como usava esse linguajar, eles acusavam os cristãos de serem canibais. Segundo, eles acusavam os cristãos de serem imorais. Porque, como a ceia também era chamada de festa do amor, eles usavam esse amor como se fossem orgias, coisas assim. Terceiro, eles acusavam os cristãos de dividir famílias. Porque quando os cristãos se convertiam, geralmente eram expulsos de casa, coisa assim. Então, o cristianismo era uma ameaça à união das famílias. Em quarto, eles acusavam os cristãos de serem ateus. Porque eles não se dobravam a nenhum Deus. E nos próprios cultos deles não tinha nenhuma imagem. Então, para eles, culto, religião tinha que ter imagem. O cristão não tem imagem, então eles eram ateus. Segundo, eles eram desleais. Por se recusarem a se dobrar a César e a dizer que César, o imperador, era o Senhor, eles eram desleais e uma ameaça civil, né? Eles viviam em desobediência civil. Então, eles eram desleais ao Estado.
E Jesus fala que aqueles judeus que estavam instigando, influenciando na perseguição dos cristãos, da morte daqueles irmãos, estavam sob influência de Satanás. Que aonde eles se reuniam, aquela assembleia, a sinagoga deles, era uma sinagoga, era uma assembleia, era uma igreja de Satanás. Então a gente entende que se Jesus considera aqueles judeus como agentes de Satanás, como influenciados por Satanás, o que isso nos ensina? Que todo aquele que se volta contra a igreja do Senhor está sob domínio e influência do diabo. Todo mundo que fala contra a igreja, isso hoje em dia é mais importante ainda, com o boom do movimento dos igrejados, todo aquele que vai contra a igreja, que vai contra a instituição cristã, que vai contra a autoridade da Bíblia, que vai contra a legitimidade pastoral, todo aquele que se volta contra a igreja, de forma até mesmo sutil, está sob influência demoníaca. Se você ama Jesus, você tem que amar aquilo que ele ama. E ele ama a igreja. Só o diabo odeia a igreja. Então, se você odeia a igreja, você fala mal da igreja, você está sob domínio do diabo. Aqueles judeus odiavam os cristãos. E se odiavam os cristãos, eles odiavam também o Cristo. Eles não... Mas que tivessem a revelação do Antigo Testamento, eles não conseguiam contemplar a divindade de Jesus e a sua messianidade. E deixaram a fé no Deus deles, no Deus Yahvé, para servir ao diabo perseguindo os cristãos. Todo aquele que se volta contra a igreja está sob influência demoníaca. Versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. A igreja que estava sendo absolutamente elogiada por Jesus, o próprio Cristo fala que eles têm que sofrer. É necessário que eles sofram. Numa realidade onde sofrer é falta de fé, onde sofrer é porque Deus não gosta de mim, onde sofrer é vida de pecado, onde sofrer é consequência do meu erro. Jesus está falando que a igreja na qual ele aprovava teria que sofrer e que ele não interviria para evitar que eles sofressem. Ele não falou que eles iam parar de sofrer, que Jesus ia dar um jeito para que eles não sofressem. Mas ele encoraja a que eles não temessem. Muito crente hoje em dia acha que sofrer não é coisa de gente fiel. Muita gente acha que sofrimento não é algo que Deus permitiria àqueles que ele ama. Que aqui o negócio é vencer, o negócio é prosperar, o negócio é usufruir, desfrutar, porque eu sou um vencedor. A igreja na qual Deus aprovava era uma igreja que sofria e que Jesus falava que tinha que sofrer. Não temos as coisas que tens de sofrer, eles tinham que sofrer. Muitos crentes acham que Deus não permitiria que seus fiéis sofressem, mas pelo contrário. O sofrimento forja os verdadeiros fiéis. O verdadeiro crente, ele é apurado pelo sofrimento. O sofrimento é algo que faz o crente se aproximar de Deus. O sofrimento revela aquele que é de verdade e aquele que é de mentira. Porque quando a coisa perto de mentira, vaza. Por que há tanto crente hoje no Brasil? Eu estava falando com minha mãe, a gente estava indo para cá, um monte de gente com Bíblia na mão, nas ruas de São Gonçalo. Eu falei, caraca, estou em Genebra. Porque é muito crente. Meia perseguição, isso cairia em 90%. Um pouquinho só de perseguição, 10% do que eles sofriam aqui, a maioria esmagadora da cidade de São Gonçalo já deixaria de ser cristã.
O sofrimento separa aquele que realmente é crente daquele que não é crente. Porque aquele que não é crente não suporta viver, porque aquilo que ele tem de precioso está aqui. Então, se eu estou perdendo aquilo que eu tenho de precioso, isso não vale a pena. Então, eu vou para outro caminho, que não é o cristianismo. O cristianismo está tão inchado hoje em dia no Brasil, porque a gente promete as coisas que as pessoas querem, que é justamente não sofrer. Tem até a igreja, né, que tem um emblema, pare de sofrer. Isso é mentira. O sofrimento, ele é algo presente na vida do crente até a eternidade. É a má notícia, mas não é a boa notícia. A boa notícia é que esse sofrimento não vai acabar. E que enquanto ele estiver sofrendo aqui, ele vai te purificar, te santificar, te refinar. Você vai ficar mais santo por causa desse sofrimento. E isso é bênção de Deus. Esse C.S. Lewis fala, né, que o sofrimento, ele é um megafone de Deus. Ele é onde a gente ouve Deus falar mais audivelmente. É durante o sofrimento. E esses irmãos tinham que sofrer. E fala também, ó, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Ele está falando que o diabo colocaria alguns daqueles irmãos na prisão. E, cara, a gente não tem noção do que é uma prisão nesse tempo romano. Porque hoje em dia, a prisão é uma coisa muito ruim. No Brasil é uma coisa bem ruim. Mas ainda tem um pouquinho de dignidade. Por causa dos direitos humanos, que sempre fazem força e tal. Aqui não existe isso. Gente morria sem comer na prisão. Ser preso já era uma semi-condenação de morte. Porque o cara basicamente ia morrer. Ou condenado à morte, ou largado na prisão. Ele ia sofrer coisas terríveis. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova. Jesus permite o sofrimento com o propósito de nos provar, não nos destruir. Ele quer nos aprovar na prova. A intenção do diabo é destruir a sua fé. A de Jesus é aprovar você. O fogo das provas só consumirá aquele que é a escória do cristianismo. Só consumirá aquele que for joio. Só queimará a palha. Porém, para o crente de verdade, a aprovação tornará ele mais santo e mais parecido com Jesus. Eles seriam provados, com a intenção de serem aprovados por Deus. Que o Senhor, que você deseje isso, que o Senhor te prove até as últimas consequências, para que você seja aprovado por Ele. Mesmo que seja em níveis tão absurdos de sofrimento. Mas que o Senhor encontre em mim e você um coração refinado. Que Ele encontre em nós, na comunidade cristã Oásis, crentes de verdade que não vão se queimar com o fogo da tribulação. Que encontre crentes fortes, aprovados, na qual o diabo vem e é resistido. Na qual a prova vem e nós somos de fato aprovados. Não recuamos, não demos passos para trás. Se a prova vem, nós avançamos em aprovação, em vitória, porque Cristo venceu por nós. O rei Davi disse, em Salmos 119, 71, foi-me bom passar pela aflição, para aprender os teus decretos. O Senhor não nos poupa da prisão, mas usa a prisão para fortalecer você. E o texto continua, e tereis tribulação de 10 dias. Isso aqui é interessante, porque o Apocalipse é cheio de mistérios, né? E a pessoa lê isso aqui, o que é os 10 dias? Então, tem vários tipos de interpretação. A primeira é o literal mesmo, 10 dias corridos de tribulação. Depois seriam 10 fases de tribulação diferentes. Outro vai interpretar que são 10 imperadores que vão passar para perseguir o crente. Eu gosto mais da que fala que esses 10 dias seria uma figura de linguagem para um tempo curto. Tipo assim, a gente fala assim, quanto tempo você demorou para fazer tal coisa? Tipo 1 milhão de anos. Não foi literal 1 milhão de anos, mas a gente entende que foi muito tempo.
Ou, por exemplo, 10 minutinhos. Às vezes nem é 10 minutinhos, mas a gente entende que é pouquinho tempo. Então, alguns vão interpretar que esses 10 dias é um período curto de tempo. Eu fiquei pensando nisso e realmente isso mexeu comigo. Por quê? Porque ele está falando que a tribulação, ela é pequena. A gente vai passar aqui em aprovação, em tentação, em sofrimento, mas isso é pequeno comparado à grandeza que é para sempre. Por mais que seja intenso, duro, é 10 dias comparado a uma eternidade com Jesus. 2 Coríntios 4, 17, 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É leve e momentâneo. Por mais que seja duro, eles passaram por perseguições duras. Era pequeno comparado à grandeza do que é a eternidade. Ser fiel até a morte. Como o pastor falou aqui no começo do culto, ser fiel até a morte não é ser fiel até você morrer. É ser fiel, inclusive se você morrer. Ser fiel se a consequência última da sua fidelidade foi a morte. Ser fiel, inclusive, se a consequência de você ser fiel é a sua cabeça ser arrancada. Isso é ser fiel até a morte. Isso é até bonitinho pra gente, porque está muito distante. Talvez fique mais perto do Wilson agora, né? Talvez aconteça com ele lá. Mas pra gente, isso não é pra mim. Eu não vou morrer por servir ao Senhor. Cara, mas a gente é provado em pouquinhas coisas. Por exemplo, a gente crê que a gente não tem que barganhar com Deus. Eu vou ser fiel do que ele é o suficiente para mim. Até o marido ir embora e aparecer a campanha de que volta marido. A gente vê quem é fiel mesmo. O cara fala assim, não, eu não sigo ao Senhor, teologia da prosperidade é o demônio. Aí o cara fica desempregado, aí vai para a campanha para conseguir emprego. O cara não é fiel nem no básico, mas até a morte. Ser fiel até as últimas consequências da fidelidade. Até que a fidelidade custe tudo. E dar-te-ei a coroa da vida. Uma das características de Esmirna era uma cidade muito atlética. Tinha um estádio lá. E os atletas lá, eles competiam por uma coroa de... Como é que é o nome da flor? Louro, uma coroa de louro. E quem ganhava esse louro era um superstar na cidade. Virava um herói. O cara mudava de vida. Então o nego ficava alucinado. Igual agora, aqui, nossa realidade, que é ser jogador de futebol, porque tem muito dinheiro, tem status, tem seguidores no Instagram. É basicamente isso. Então as pessoas ficavam alucinadas atrás da coroa de louro, que se desfazia. Mas o prêmio para quem é fiel até a morte é dar-te-ei a coroa da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Tem noção do que é isso? A coroa da vida. Vida eterna. O prêmio para ser fiel até a morte é vida eterna. Não é o carro que muda de... perde o valor quando vira o ano. Não é uma roupa que rasga. Não é um corpo que apodrece. É vida eterna. É de valor inestimável. A gente não consegue nem imaginar. O prêmio para quem é fiel é vida eterna. Que é conhecer Jesus por toda a eternidade. Esse é o prêmio, é vida. E tem gente que talvez na visão mais pobre ia preferir a coroa de louro. Tem gente que acha que quer ir para o céu para se livrar do inferno, ou porque acha que o céu é um negócio que ele imagina que é. Tipo lá os muçulmanos que acham que o céu tem muitas virgens, não sei o quê, né? Por exemplo, quero ir para o céu por causa de tudo de ouro, imagina. Sabe por que a Apocalipse fala que no céu tem rua de ouro? Porque lá, ouro é algo tão sem valor que fica no chão. Eu piso em cima. Porque a coisa que tem mais valor aqui, lá não tem valor nenhum. É pavimento. O que a gente vai ganhar é vida. Porque Ele é a vida. Ele é a vida está nele. A gente ganha vida, uma coroa de vida, um revestimento de vida, um prêmio de vida eterna. 11.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O Espírito diz às igrejas. Ele se comunica, ele fala, se manifesta. Ele se relaciona, ele fala. Ele transmite mensagem, o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça. O vencedor. Em cada uma das 7 cartas há um vencedor. Em cada época haverá vencedores. A despeito das crises diferentes, da situação diferente, da prova diferente, da perseguição diferente, há vencedores. Há gente que não se dobra perante César. Há gente que não nega Jesus mesmo diante a morte, que não nega mesmo perdendo tudo. Há vencedores em todas as épocas, em todas as igrejas, em todos os tempos. E há vencedores aqui na comunidade cristã Oásis também. Ao que vencer, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aquele povo sofrido estava morrendo aos montes. E Jesus falou para ele: vocês são vencedores. Aquele que for fiel até a morte vai ser coroado de vida. E não há segunda morte. Vocês podem até sofrer o dano da primeira morte. Vocês podem morrer aqui. Aqui eles podem acabar com a sua vida. Mas quando passar daqui, o inferno não te pertence. Ele não te pega. Você não vai sofrer o dano de uma morte eterna. Aqui eles podem te machucar, te pressionar, te esmagar, te perseguir, te cortar. Aqui eles podem tirar tudo de vocês. Mas passou daqui, você é meu. Não tem mais morte, é vida. O tesouro está lá. Vocês conquistaram o tesouro que está além daqui. Para terminar, eu queria contar a história. Eu já contei várias vezes aqui, mas eu gosto tanto dessa história e é muito pertinente. Que é a história de Policarpo, de Esmirna. A cidade na qual a gente está falando. Ele morre no ano 155 depois de Cristo. Mais ou menos 60 anos depois da carta de Apocalipse ser escrita. Ele era bispo de Esmirna, era pastor da igreja de Esmirna. Foi aprendiz de João. Naquela perseguição ele estava escondido. E uma noite ele sonha que o travesseiro dele estava pegando fogo. E ele se levanta e pensa. Entende que Deus queria que ele morresse queimado. Encontram ele na casa dele, os guardas. Os seguidores dele, os cristãos, os diáconos da igreja, tentam escondê-lo, resistir. Ele, não! Eu vou com eles, porque é da vontade de Deus que eu morra. E ele se entrega, ele é levado ao cônsul. E fazem de tudo para que ele morra. Para que ele negue Jesus, no caso. E ele não nega. Ele fala para o cônsul: em 86 anos eu tenho servido. E nenhum mal ele tem me feito. Como eu negarei ao meu rei e ao meu senhor? Como? Se ele é tudo para mim. E pegam Policarpo e jogam ele na fogueira. E quando vão amarrar ele, fala: não me amarre, porque dói mais para mim não atender a vontade do meu Senhor do que essa chama comendo minha carne. Dói mais para mim não obedecer ao que meu Senhor quer, não agradar a Ele, do que essas chamas devorando meu corpo. Não me amarre, não ouso me amarrar, porque eu não ouso sair desse fogo. Ele é morto na fogueira. Um homem que foi até o fim por amar a Jesus. Um homem que entendia que essa vida aqui não é nada. Entendia que essa carne aqui não é nada. Um homem que estava tão purificado pela tribulação que ele entendia que doía muito mais desagradar o Senhor do que qualquer coisa, qualquer dor da carne. Ao que vencer, darei a coroa da vida. Que em nosso coração cresça um desejo não mais por correr atrás das coisas desse mundo, mas que o seu prêmio não seja um diploma, que o seu prêmio não seja uma carteira assinada, que o seu prêmio não seja uma aliança de casamento, que o seu prêmio não seja filhos,
perseguição, você continue aprovado. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos constrangidos com a tua palavra, Pai. Senhor, a gente está tão distante disso, Jesus. A gente está tão distante de ser fiel até a morte. Jesus, a gente está tão distante de viver um pouquinho do que essa igreja viveu. Oh, Jesus, a gente está tão distante disso. A gente fraqueja na primeira tentação. A gente nega na primeira oportunidade. A gente vive um cristianismo fraco, um cristianismo pobre. Mas que em nome de Jesus, o Senhor venha mudar os nossos corações nessa noite. Que aqui, que venha ter crentes pobres, mais ricos no céu. O Senhor venha tirar tudo que é de nós, mas não tire de nós o teu Espírito. Que o Senhor venha tirar a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, até a nossa dignidade mais básica. Mas que o Senhor não retire de nós a alegria da tua salvação. Senhor, aqui está a sua igreja. Transforma-nos, meu Pai, em uma igreja forte, uma igreja de verdade, uma igreja que é rica no céu. Senhor, transforma a nossa igreja em uma igreja que arranque elogios do céu. De gente de verdade, crente de verdade, que ama o Senhor com todo o coração e que anseia pelo dia que vai ser coroado com a coroa da vida. Nós te amamos, em nome de Jesus.